Salve, salve, rapaziada tricolor. Salve, salve, rapaziada torcedor de outros clubes. Aqui quem vos fala é o Mascarado Tricolor. E, né, há quanto tempo aí, né, que a gente não posta nada no canal. O último vídeo ainda foi na época que tava rolando a Copa do Mundo de Clubes. De lá pra cá acabou a Copa do Mundo, o Chelsea se sagrou campeão. Graças a Deus, nenhum time brasileiro conseguiu a façanha de ganhar esse torneio, né? Eu também sou um torcedor do Chelsea na Europa, então, né? Tem um clube, não é que eu sou torcedor eu sou de São Paulo, mas tem um clube que eu me simpatizo na Europa, é o Chelsea, né? Então, que bom aí que o Chelsea conseguiu vencer, né? Com uma grande atuação do Cole Palmer na final. Mas o melhor de tudo é que nenhum time brasileiro conseguiu vencer, né? Não conseguiu ganhar esse torneio, especialmente Palmeiras, né? Mais uma vez sem Mundial, e o Flamengo também, né? São clubes que rivalizam diretamente, acredito, com o São Paulo ali, entre os maiores do Brasil. E de lá pra cá, desde que acabou a Copa do Mundo de Clubes, a gente também teve 3 rodadas, das quais eu não consegui gravar nenhum vídeo. Assisti os 3 jogos, né? Fiquei muito puto, né? Principalmente com o primeiro jogo. Falei, porra, uma pena que eu não vou conseguir gravar. Por motivos que, né, não cabe a mim aqui falar no vídeo, mas uma pena que eu não consegui gravar, porque dariam vídeos muito bons. E aí, para retornar, antes de ter a rodada de hoje, antes de gravar, né, o vídeo sobre o jogo de hoje, né, no pós-jogo, eu resolvi vir aqui comentar um pouquinho sobre cada jogo, né, do São Paulo rapidamente, e principalmente sobre esse início com o Crespo como treinador. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, do Crespo como treinador, assim que ele assumiu o São Paulo, ele já falou qual que seria o esquema tático dele, né? Que seria um esquema tático utilizando 3 zagueiros, né? Com os laterais abertos como alas, né? Os laterais do nosso elenco abertos como alas e 2 caras jogando na frente, né? E o meio ali com uma variação, né? No primeiro jogo ele jogou com 3 volantes de ofício, e inclusive esses volantes jogando realmente na função de volantes. E os 2 próximos jogos, né? Até antes da lesão do Oscar, ele jogou com 2 volantes e um meio armador, que foi o Oscar no jogo que ele estava saudável, e depois da contusão do Oscar, o Alisson jogando nessa função. Vou ser sincero para vocês, não gosto desse esquema do São Paulo de 3 zagueiros. Eu acho que quando o São Paulo tiver, por exemplo, Lucas para jogar, né? O Lucas ali para jogar de ponta, e o Ferreirinha, que são para mim 2 jogadores que levam muito perigo ofensivo, e principalmente tendo armas para usar, né? Ter armas para usar, como por exemplo o Luca, né? Um jovem da base que se demonstrou ser muito promissor com o Zubeldia, o Lucas Ferreira, né? Tendo essas armas para usar ali, a gente meio que não vai conseguir usar. E também eu não gosto desse esquema com 3 zagueiros, principalmente com esses 3 zagueiros que a gente tem no elenco, né? Na verdade, a gente tem 4 zagueiros no elenco, então jogar num esquema de 3 zagueiros sobrecarrega esses caras num campeonato com muitas rodadas. Isso demandaria que a gente trouxesse um 5º zagueiro, e o São Paulo tem que acertar e fazer contratações pontuais, não pode errar, e principalmente se você fica dando trabalho para a diretoria de gastar dinheiro com mais um zagueiro, o São Paulo, que atravessa uma crise financeira terrível, vai ter que ficar gastando para montar esquema que o treinador quer, porque ele quer que seja assim, entende? Então, meio que eu não gosto desse esquema de 3 zagueiros. Acho que os 3 zagueiros que eu nunca gostei, para falar a verdade, mas principalmente com esses 3 zagueiros que a gente tem à disposição, como que eu vou dizer isso? Eles são zagueiros. Então não são zagueiros com boa saída de jogo. São zagueiro. É zagueiro que marca bem, né? Que é bom no X1, que é bom na bola aérea, como por exemplo o Arboleda, mas que para construir o jogo, né, tem lá as suas dificuldades. Então, para mim, ao meu ver, o que eu consigo observar desses 3 jogos do São Paulo é que quando a gente pega uma equipe com uma intensidade um pouco maior, como é a equipe do Flamengo, ou um Palmeiras, ou sei lá, né,
outros adversários que a gente pode pegar pela frente aí, que vão ser com certeza adversários diretos do time na briga pelas Copas, eu vejo que o time de São Paulo fica meio perdido em campo. Pelo menos foi isso que deu a impressão do jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo, um jogo para esquecer, né? É claro, era um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo que o Flamengo acabando de voltar do Super Mundial, então uma equipe complicada, então você entende, né? O São Paulo, primeira partida do Crespo, voltando também, você entende que o São Paulo pode perder esse jogo, fora de casa. Então você entende, tipo, o São Paulo perder, beleza, perdeu, tranquilo. Só que parece que o time entrou em campo com o seguinte objetivo. Ó, tá vendo? Parece que antes da preleção eles fizeram assim, ó. Rapaziada, vamos lá. Jogo contra o Flamengo, jogo difícil, os caras acabaram de jogar o Super Mundial, foram eliminados pro Bayern, eles estão chegando, estão brigando por título lá em cima, estão jogando fora de casa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos entrar em campo e vamos fazer o pior jogo possível para deixar o torcedor puto da vida. Parece que é isso, o objetivo dos caras, foi nesse jogo contra o Flamengo. Vamos entrar em campo e vamos assassinar o futebol de todas as maneiras. Foi esse o objetivo, muito bem executado por sinal. O São Paulo passou vergonha em campo jogando contra um Flamengo que, na minha opinião, estava com uma ressaca absurda do Super Mundial, né? O Flamengo dominou o São Paulo, mesmo jogando de ressaca ali, não teve tanta intensidade na partida, mesmo de ressaca, o Flamengo dominou o São Paulo, botou o São Paulo no chão, e o São Paulo não conseguiu jogar um futebol, parecia uma equipe do Sub-13 enfrentando um clube profissional, era sacanagem, né? Nesse jogo o esquema não funcionou, a tentativa do Crespo de colocar 3 volantes não funcionou, e quando o jogo acabou eu falei, meu Deus do céu, parece que o buraco é bem mais embaixo do que eu tava pensando. Meu Deus, não dá. Só que aí a gente... era o primeiro jogo, né? Eu não gostei do esquema de 3 zagueiros, inclusive critiquei, não achei legal, não era o esquema que eu queria pro time. Mas a gente foi pro segundo jogo, de novo, com 3 zagueiros, dessa vez com a alteração do Ferrarese entrando no lugar de Sabino. E nesse jogo a gente fez um primeiro tempo muito bom. São Paulo quase por pouco não marca 2-0 no primeiro tempo e joga e deixa o jogo muito complicado pro Bragantino, podendo vencer o jogo, né? Poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Só que não matou, né? E quando tomou um gol ali num bombardeio do Bragantino na bola aérea, meio que na hora que tomou o gol o time se desesperou. Então esse é um outro problema, um segundo problema do São Paulo, que a gente espera que depois dessa vitória contra o Corinthians, isso não se reflita, né? O São Paulo muito fraco mentalmente. A gente estava na 14ª rodada, né? Brigando nas últimas posições. Foi a gente tomar um gol do Bragantino na 14ª rodada que o time se desesperou de uma maneira que não conseguiu mais jogar futebol, levando a tomar o segundo gol logo no início do segundo tempo, e depois ralando para conseguir empatar, nem melhorando tanto no jogo, mas o Bragantino baixou um pouco a intensidade, a gente consegue empatar, leva um resultado de empate, mas o que esse jogo provou para mim foi, primeiro, que a gente consegue jogar futebol, né? O Crespo conseguiu fazer o time criar alguma coisa que a gente não conseguia ver desde o início do trabalho do Zubeldia no São Paulo. O Crespo conseguiu em pouco tempo fazer esse time criar. Mesmo jogando num esquema que eu não gosto, beleza, né? E provavelmente ele vai continuar jogando com esse esquema e a gente tem que aceitar, né? Porque ele não vai mudar. Mas o Crespo conseguiu fazer o time jogar bola. Então, aquele primeiro tempo me deixou muito tipo, cara, dá. Só que quando o São Paulo toma um gol e se desespera, eu percebo que tipo, o time não tem emocional nenhum. E se esse time chegar na 33ª rodada, nas últimas posições, precisando ganhar jogo, né? Vai ser esse time tomar um gol que o time vai se desesperar, pô. Vai se desesperar de uma maneira tipo, nossa, a gente não pode errar. A gente não pode errar, senão a gente vai ser rebaixado. Porque se na 14ª rodada já tá assim, imagina lá na frente. Não acredito que a gente vai chegar lá na frente tão fodido assim, tá? Por quê? Porque depois a gente teve o terceiro jogo contra o Corinthians. Um jogo que a gente fez, um jogo, não vou dizer impecável, né? Mas muito bom,
e principalmente também porque o Corinthians, né, entrou nesse jogo como o São Paulo entrou contra o Flamengo, pareceu, né? Entrou disposto a perder e disposto a irritar o seu torcedor da maior maneira possível. Então, o São Paulo fez um jogo muito bom contra o Corinthians, né? Esse jogo que a gente fez contra o Corinthians botou um pouco de ordem na casa. Falou assim, não, a gente vai começar a jogar para ganhar no Morumbi. A gente é um elenco que, diante de um clássico, mesmo estando lá embaixo, mesmo estando pressionado a vencer, a gente botou o pau na mesa, foi para cima, construiu jogada, pressionou os caras, fez 2 gols em sequência. Então foi um jogo que deu uma luz pro São Paulo de mostrar assim, não, a gente consegue jogar contra adversários como o Corinthians, por exemplo, dentro de casa e dominar o jogo. Agora a gente vai enfrentar o Juventude, depois o Fluminense dentro de casa. São partidas que antes eu olhava assim e falava, se fosse o São Paulo do Zubeldia, ou então até o São Paulo que enfrentou o Flamengo ali do Crespo, que eu falei, porra, o buraco é bem mais embaixo do que eu pensava. São jogos, esses jogos Juventude e Fluminense, são jogos que, tipo, eu não via gente com a mínima capacidade de vencer o jogo, né? São Paulo do Zubeldia lá não via. São Paulo extremamente derrotado. Hoje, depois desses 2 bons jogos em sequência contra o Bragantino, primeiro tempo muito bom, e contra o Corinthians o jogo inteiro bom, que nos coroou com a vitória, a gente vê que o São Paulo tem condições de ganhar o jogo de hoje, tem condições depois, inclusive, de ganhar do Fluminense dentro de casa. O São Paulo tem condições. E se ganhar, dá um chute bem longe para a crise para lá, né? Empurra outros times. E aí a gente pode, de fato, começar assim, a pensar em alguma coisa maior, em uma Copa do Brasil, que a gente vai enfrentar um Atlético Paranaense, que está muito mal na Série B, podendo chegar numas quartas de final de competição, e depois vamos ver o que vai ser de sorteio, né? Para jogar Libertadores, o Atlético Nacional, do que eu vi ali, das reportagens que eu vi, é um clube que não tá bem, né? E a gente vai jogar o segundo jogo em casa, então podemos classificar para as quartas de final. Não tô pensando que, tipo, São Paulo é favorito, tem chances de ganhar a competição. A gente sabe que o buraco é mais embaixo, mas vamos ver, vamos chegar. Hoje eu vejo que a gente tem condições de ganhar esses 2 jogos, o que antes eu via até com uma certa dificuldade, né? Ou até não acontecendo, né? Não via, sinceramente, há umas 2 semanas atrás, o São Paulo enfrentando um Atlético Nacional e ganhando. Mesmo sendo o mesmo Atlético Nacional estando mal, não vi o São Paulo enfrentando um Atlético Paranaense e saindo com a vitória, saindo com muita dificuldade ou passando algum vexame, sendo eliminado para um time que está jogando a Série B. Era isso que eu enxergava. Depois dessa vitória do Corinthians mudou. Porém, o futebol é muito volátil, né? Já jogo contra o Juventude, podemos perder, né? E aí a gente dá um passo atrás nessa nossa arrancada, faz um jogo ruim, sei lá. Depois enfrenta o Fluminense em casa e empata, sei lá. E aí a gente já vai voltando naquela bola de neve, naquela pressão, né? Isso vai mexendo com o mental do jogador e a gente acaba, né, tendo só a nossa única saída no ano sendo brigar para não cair realmente, né? Então, essas são as minhas análises desses 3 jogos que a gente fez, né? Eu acho que a gente sai dessa sequência de 3 jogos de início do campeonato um pouco mais confiantes, um pouco mais fortes, né? E acredito que hoje a gente deva jogar para ganhar, sair com a vitória e emendar a segunda vitória consecutiva no campeonato. Né, o trabalho do Crespo até aqui fez 2 jogos bons, né? Um muito bom, um jogo bom, que a gente vai pegar ali, primeiro tempo jogou muito bem, depois mais ou menos, né? Tem lapsos momentâneos ali de time que não sabia o que fazer com a bola, de time desesperado. E uma péssima partida, né? Mas como a sequência foi péssimo, bom e muito bom, a gente está animado, né? O Crespo, mais uma vez, fez com que o time conseguisse jogar um pouco de futebol, conseguisse criar um pouco mais. O que me incomoda ainda é esse esquema de 3 zagueiros. E, né, vamos esperar para ver, né? Porque só foi o jogo contra o Corinthians agora, mas contra o Bragantino ele também jogou muito bem. Vamos ver se a gente não tem o retorno
daquele Luciano que a gente não vê há muito, muito tempo, né? Que a torcida tanto idolatra, mas que jogou bola de verdade mesmo no São Paulo lá em 2020, né? Fez 2 gols contra o Corinthians, na minha opinião é o nosso melhor finalizador. Esse esquema, né, que o Crespo joga com 2 atacantes, beneficia o futebol dele, em vez de jogar com 2 pontas, joga com 2 atacantes, deixa ele mais dentro da área, né, em vez de deixar ele como centroavante, deixa ele com uma mobilidade, mas entrando dentro da área, o que é muito importante para o Luciano, foi assim que ele jogou bem lá atrás. Então, é o nosso melhor finalizador, né? Para mim provou isso contra o Corinthians, não que a concorrência dele seja muito forte, mas é o nosso melhor finalizador, é um cara que quando tá confiante, esquece, né? Quando ele tá confiante, ele faz gol mesmo, né? E a gente espera que ele volte a ser aquele Luciano de 2020, porque daí, meu amigo, né? Luciano de 2020, Lucas voltando, né? Não vou comentar da lesão do Lucas aqui, né? Porque pro vídeo não ficar muito longo, mas Lucas voltando, né? Talvez ali, né, o Oscar voltando de lesão, né? Então eu fiquei muito puto depois da lesão do Oscar, mas isso é o assunto para outro vídeo. Mas o Oscar, né, voltando e talvez sendo capaz ali de enfiar umas bolas, ele que é um jogador muito técnico, um cara que tem um bom passe, talvez, somente talvez a gente tenha alguma chance. Beleza? Vou ficando por aqui. Logo mais aí a gente tem Juventude de São Paulo, espero que a gente vença. E até o próximo vídeo. Valeu, se inscreve no canal, dá aquela força e vamos São Paulo.